Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar, mais uma vez, a respeito da doutrina do Espírito Santo. E eu confesso para vocês que essa talvez seja uma das aulas que eu achei mais complexas, assim, na forma de trazer. Vocês vão entender o porquê mais para o final da aula. Mas o que a gente vai estudar hoje está bem ali, o testemunho ordinário e o extraordinário do Espírito Santo. E entenda aí, ordinário e extraordinário como comum e incomum, tá? Então, testemunho comum e o incomum, ou ordinário e extraordinário do Espírito Santo. Então, vamos ver, vamos entender o que isso quer dizer e para onde isso vai nos levar. Eu vou começar essa aula com a mesma pergunta da aula passada, que foi: você tem certeza da sua salvação? Mesma pergunta. Eu lembro que um monte de gente respondeu que sim aqui na aula passada. Só que hoje eu vou incrementar com uma outra pergunta. Por que você tem certeza da sua salvação? Aqueles que têm. Porque Cristo fez a obra. E por que Ele te incluiu? Tem alguns porquês para a gente ter essa segurança. Então, a aula de hoje vai tratar muito ou especificamente dessa doutrina. Quando eu falo do testemunho do Espírito Santo, é o que o Espírito Santo faz para que nós tenhamos essa segurança da nossa salvação. Então, a gente vai tratar a esse respeito. E eu vou convidar vocês a voltarem lá para o texto de Romanos 8, porque o texto de Romanos 8, ele nos dá algumas características, algumas respostas sobre essa segurança da nossa salvação. Então abra lá em Romanos 8 e eu vou pedir para alguém ler o primeiro versículo de novo. Romanos 8, 1. Então, lendo esse versículo, quem sabe uma característica que a gente pode ter a respeito da nossa segurança de que eu estou salvo. Por quê? Porque nenhuma condenação mais há para quem? Para aqueles que estão em Cristo. Então, essa é algo que a gente pode considerar a respeito da nossa segurança. A Bíblia está dizendo que aqueles que estão em Cristo não estão mais condenados. Você pode ter essa certeza. A Bíblia está dizendo isso. O que mais que a Bíblia diz? Alguém lê o versículo 2 agora. Então, em segundo lugar, não há condenação por quê? Porque eles estão livres do pecado e da morte. Outra certeza que você pode ter, porque salvação é salvação da morte, morte eterna. E se a Bíblia está dizendo que você está livre do pecado e da morte, você pode ter essa certeza também. Terceiro lugar, alguém lê o versículo 4. Opa, então está dizendo aí agora algo mais relacionado à minha vivência. E está dizendo que o Espírito habita naqueles que são salvos. Isso vai ficar ainda mais claro no decorrer da aula, mas essa tem que ser uma outra certeza. À medida que você anda de acordo com o Espírito Santo e ele habita em você, ele te dá essa certeza. Uma quinta consideração. Foi uma quinta? Eu acho que eu pulei aqui, desculpa, gente. Estão sob constante cuidado e proteção do Espírito em primeiro lugar. O 9 é que vai dizer da habitação. Lê o 9 aí, por favor. Então eu vou juntar esses dois pontos aí que eu dei uma pulada aí. Então a gente, ao
ser um cristão, o Espírito habita em nós e nós estamos em constante cuidado e proteção dele. Então, eu não perco a minha salvação, eu posso ter essa certeza também, porque eu estou sob constante cuidado do Espírito Santo. E se ele é Deus, e ele não vai falhar nesse cuidado. Então, a gente pode ter essa certeza também. Então, juntando esses dois pontos aí que eu tinha falhado. Quinto, alguém lê o versículo 11. Se você disse sim para a resposta de que você tem certeza da sua salvação, se você crê em Jesus Cristo, você crê que Ele ressuscitou. E a Bíblia está dizendo que se você crê que Ele ressuscitou, você pode crer também que você será ressuscitado ao final dos tempos. Então é mais uma certeza que esse texto nos dá. E eu vou trazer mais uma ainda. Alguém lê os versos 14 e 15. Então, já somos considerados filhos de Deus e, portanto, a gente pode viver como tal. E essa forma de vida vai nos trazer essa certeza. De vez em quando a gente vai abalar um pouquinho por conta de um pecado ou outro e coisa e tal, mas se a gente pretende viver uma santificação que é crescente, isso vai nos dando cada vez mais essa certeza. Então, a gente pode estar seguro da salvação. E o que eu quero chegar agora, depois de todos esses pontos, é no versículo 16. Ele vai ser o foco principal da aula. Vamos ler todo mundo junto? Romanos 8, 16. Vai ser o foco da aula de hoje. Vamos lá? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, depois de tudo isso que eu falei, é um resumo isso daqui. O Espírito Santo, ele vai testificar, ele vai testemunhar isso a nós, juntamente com, que está escrito com aí, o nosso mesmo Espírito, para que a gente tenha essa certeza de que nós somos filhos de Deus. Então a aula de hoje vai caminhar por esse caminho. Como é que o Espírito faz isso? Como é que o nosso Espírito também faz isso? Como é que eles trabalham nessa questão e como é que a gente consegue ter cada vez mais segurança da nossa salvação. Mas antes disso, uma pergunta. Se a gente pode estar seguro da salvação, por que nem sempre a gente se sente assim? Pecado é a primeira coisa. Ótimo, sentimento de culpa. Exatamente, sabe? Aquela consciência pesada e ela vai te abalando, sabe? Essas coisas acontecem. A gente é ser humano, pecador, e vira e mexe, isso acontece com a gente. Sim, total consciência do pecado. Mas Aham. Exatamente. Exatamente. Eu vou falar um pouco disso mais para frente, sobre essa certeza aí de eu sou pecador e como isso tem que ajudar na nossa certeza de salvação também. Mas guarda aí, já já eu falo disso. Como é que a confissão de fé nos responde essa pergunta? Por que nós
nem sempre nos sentimos assim, seguros da nossa salvação. Olha o que a confissão de fé diz. Por diversos modos, podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz, mesmo os que temem. Vamos pensar um pouco a respeito disso, colocando em tópicos que eu acho que é mais fácil. Primeiro, quais são os motivos que nos fazem então perder a segurança? Primeiro foi o que foi dito pelo Rafael, né? Quando a gente é atormentado por algum tipo de pecado. Tem algum pecado, gente, que normalmente pessoas viciadas têm e não conseguem se livrar de jeito nenhum, é atormentado por aquilo. Não só viciados, tá? Viciado é o auge disso. Mas vira e mexe, pessoas têm algum tipo de pecado que não conseguem largar. E isso vai cada vez mais abalando ali a consciência da pessoa e faz com que essa segurança diminua. Segundo, aquela pessoa que resiste ao agir do Espírito Santo, que tem muito a ver com o que a tia falou, sabe? Quando você ignora aquele pesar da sua consciência e segue fazendo o que não deveria fazer, ou então pecar sabendo ainda mesmo que está pecando, e você não consegue, sabe? Às vezes é assim. Às vezes você sabe, pô, isso aqui é pecado, mas você vai lá e faz do mesmo jeito. Então, esse tipo de coisa também nos abala e nos faz perder essa segurança. E por fim, o autor ele coloca um orgulho impróprio, que é o oposto de orgulho próprio, sabe? Ou seja, cair numa descrença obstinada por se apequenar, por se colocar como fraco, ou algo assim, sabe? Você mesmo se conduz a um pensamento baixo e esquece das bênçãos e da obra de Cristo. E você pensa somente naquilo de ruim que você faz e tudo mais, e esquece da graça de Deus. Isso também nos abala, nos atormenta e nos faz perder essa segurança de salvação. E como é que a Bíblia nos instrui a recuperar essa segurança? Vamos dar uma olhada em alguns textos? Vou pedir aí para o André abrir, o André da Thalita, abrir em 1 João 4,16. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. Pedir para a dona Berenice abrir em Salmo 106, versículo 4. E vou pedir para o diácono Lucas abrir em 2 Pedro 1, 5 a 8. 2 Pedro 1, 5 a 8. Vou dar 3 motivos aí, ou 3 formas como a Bíblia nos instrui a recuperar essa segurança da salvação. Então, começando aí por 1 João 4,16. Essa é uma verdade bíblica, que Deus nos ama e quem está no seu amor permanece nele. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente recorda as grandes verdades do Evangelho, isso nos faz recuperar essa segurança. Então, sempre tente recordar as grandes mensagens da palavra de Deus. Que a Bíblia fala um monte de coisa, mas a Bíblia tem uma mensagem central que a gente chama de Evangelho. Então, lembre as verdades do Evangelho. Isso nos traz essa nova segurança, recupera e nos tira desse tormento que às vezes a gente se coloca e fica abalado. Segundo, Salmo 106, 4. Esse é um exemplo de como o salmista está fazendo para recuperar. O que ele está fazendo? Ele está orando. Orando pelo favor divino. Senhor, lembra de mim. Eu estou abalado. Me ajuda. Então peça ao Senhor. Peça ao Senhor. E a terceira forma que a Bíblia nos instrui, 2 Pedro 1, 5 a 8.
Então o apóstolo Pedro ele elencou um monte de coisa que a gente pode fazer para crescer na nossa vida, e isso significa então que uma das formas da gente recuperar essa segurança é tocando para frente e vivendo uma vida de piedade e santidade. É correndo atrás de fazer aquilo que a Bíblia nos ensina que é correto ser feito. E é assim que a gente dê frutos. É isso que ele diz ali também, por meio de Jesus Cristo. Mas também, quais os benefícios da gente ter essa segurança? A gente viu os motivos de muitas vezes a gente perder. A Bíblia nos instrui a correr atrás de ter essa segurança. E quais são os benefícios disso? Primeiro, quando você está seguro da salvação, você está com sua vida espiritual estimulada. Você está bem com Deus. E uma coisa depende da outra, né? É vice-versa. Se você está bem com Deus, você está seguro. Se você está seguro, você está bem com Deus. Então, a gente tem que buscar estimular a nossa vida espiritual. Na verdade, buscar essa segurança para estimular essa vida espiritual. Segundo, essa segurança também nos preserva do mal. Quanto mais a gente está próximo de Deus, seguro da nossa salvação, mais longe a gente está do pecado, mais longe a gente está do mal. E isso também mexe com as nossas emoções. Por quê? Porque elimina os nossos medos. Tem tudo a ver com segurança, né? Quanto mais você está seguro, mais você está longe do medo. Não estou falando que o medo ele vai ser dissipado completamente. Não, a gente é ser humano e a gente vive em meio a essas emoções. Mas quanto mais seguro você está de que Deus te acompanha, menos medo você vai sentir para as decisões dessa vida. Mais um, ameniza a amargura do sofrimento. Sabe, em momentos de sofrimento a gente está mal, a gente está abalado, mas se você está seguro em Deus, seguro na salvação, por mais que você sofra, você sabe que tem algo a mais que te espera no futuro. Você sabe que não está tudo perdido. Isso nos ajuda a, então, amenizar esse sofrimento. E por fim, o mais óbvio, nos aproxima de Deus e nos afasta desse mundo. Quanto mais seguro eu estou da minha salvação, mais próximo eu estou de Deus, mais longe eu estou da pecaminosidade desse mundo. E para terminar essa parte introdutória da aula, porque até agora isso é só introdução, eu quero incentivar a gente a buscar essa segurança. Vou dar 2 textos bíblicos. Vou pedir para a tia Keila abrir em Isaías 60, 15 e 16. E vou pedir para o Rafael abrir em 2 Pedro 1, 10. 2 incentivos bíblicos que nos incitam a buscar essa segurança. Isaías 60, pode ler. 15 e 16. Esse final do versículo 16 é que é o foco. Você vai saber que Ele é o seu Redentor, à medida em que você for entendendo a transformação que Ele faz na sua vida. Então, à medida que você for vendo essa transformação na sua vida, você vai saber que Ele é sim o seu Redentor, e isso é um grande incentivo a buscar essa segurança, que a gente continue sendo moldado. Exatamente. Mais aí foco para a nossa certeza de segurança. E por fim, o apóstolo Pedro ele vai dizer exatamente para a gente buscar isso. 2 Pedro 1,10. Então,
Não precisa nem dizer muito, né? Busquem confirmar a vossa vocação e a vossa eleição, é o que o apóstolo Pedro está nos instigando a fazer. Então a Bíblia nos incentiva a buscar isso. Depois de ter esse panorama geral, então, aí, acerca da segurança da salvação, a gente vai conseguir entender melhor aonde Paulo quer chegar com Romanos 8,16, que a gente leu. Que o Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Ou seja, essa segurança, ela provém dessa testificação, desse testemunho do Espírito com o nosso Espírito. Isso quer dizer que é algo que vem de Deus, mas também é uma responsabilidade nossa. E é isso que a gente vai averiguar hoje, tá? É isso que a gente vai olhar hoje de uma maneira geral. O que nós podemos fazer para essa segurança de salvação e o que o Espírito pode fazer, ou o que o Espírito faz a respeito da nossa segurança de salvação. Então vamos lá. Primeiro a gente vai dar uma olhada geral sobre a natureza, que eu vou dar uma explicada melhor a respeito da segurança da salvação. Vamos lá. Deixa eu dar uma definição mais digna aí dessa doutrina de segurança da salvação. O que a nossa confissão de fé diz? Veja lá. Os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem nessa vida certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca os envergonhará. Então esse primeiro ponto aqui da confissão de fé, tem um capítulo específico da confissão de fé tratando sobre segurança da salvação, certeza da salvação. Então esse primeiro ponto, ele está dizendo, você pode sim ter essa certeza. E como é que é poder ter essa certeza? É ter uma consciência, uma boa consciência disso, é certificar de que você pode se alegrar na esperança da glória de Deus. Então, você pode sim ter isso. Mas o que é de fato essa certeza? Essa certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas graças a que são feitas essas promessas, no testemunho do Espírito de adoção que testifica com os nossos espíritos, sermos nós filhos de Deus, no testemunho desse Espírito que é o penhor da nossa herança, a gente falou isso ano passado, né? E por quem somos selados para o dia da redenção. Então essa é uma definição bem abrangente de segurança da salvação. É uma segurança infalível da sua fé. Infalível da fé, tá? Não é nossa não, de vez em quando a gente falha nessa segurança, tá? Mas aquilo que Deus nos deu não vai falhar. Então vamos lá. Então primeiramente essa segurança se origina no próprio Deus, que é fiel e não pode mentir. Tem muito a ver com o que a Mari falou no início, quando eu perguntei por que você tem certeza da salvação. O que ela falou? Porque Jesus disse que me salvou. Ponto. Não foi Deus que disse? Então isso é uma certeza da segurança, sim. Começa aí. Começa em que Deus diz que aquele que crê é salvo. É Ele que está dizendo. João 3,36 vai dizer exatamente isso. Segundo, porque Cristo é o alvo da nossa fé. Alguém abre lá em Atos 16:31. Eu pedi para o André, diácono André, já abrir em Ezequiel 33:11. E eu vou pedir para a Thalita abrir em 1 João 5:11-12. Exatamente isso. O que precisa para ser salvo? Creia no Senhor Jesus. E você vai ser salvo. Terceiro, Ezequiel 33:11.
que eu quero dizer com esse texto? Porque não é algo que Deus deseja que a gente não seja salvo. Na verdade, o desejo dele é o oposto. É algo gratuito e a salvação é um desejo de Deus para nós. Então, se a gente buscar por isso, à medida que Deus nos dota com essa fé, a gente pode ter essa certeza, porque Deus quer que isso aconteça. Quarto, 1 João 5, 11 e 12. Veja aí que é como se fosse uma regra, né? Se Cristo morreu por nós, então você vai ter essa vida eterna. Então é uma garantia legal dada por Deus. É assim que funciona. Você crê que Ele morreu por você e Ele morreu por você, então você vai ter a vida eterna. Ponto. É uma lógica que a Bíblia criou e é uma regra, é uma lei bíblica. Você pode ter certeza nisso também. E quinto, porque a certeza é uma característica da fé. A fé já nos incui de fazer isso, já nos dá essa noção, e ela nos puxa a ter essa certeza e essa segurança. Então, quanto mais forte está a sua fé, mais certo da salvação você estará. Logo, certeza da salvação não é algo inventado ou uma coisa que nós, reformados, dizemos para contrariar os católicos e pentecostais que dizem que não existe, sabe? Já viu pentecostal falando sobre esse assunto? Normalmente eles falam, aquele ali perdeu a salvação. Não tem isso. Não é uma coisa inventada. Por quê? Porque é algo natural da palavra de Deus. Pois é Deus quem fala e promete em seu Filho, e Ele escreveu isso na sua palavra inerrante. E como a gente viu, essa segurança ela é testificada pelo Espírito Santo em conjunto com o nosso espírito, e a gente vai ver cada uma destes, do nosso e do Espírito Santo, como atuam nessa doutrina. Então vamos para a parte principal da aula agora, que é a respeito de como isso atua em nós de maneira mais prática. Tanto por nós mesmos, que é a nossa responsabilidade também, quanto a parte de Deus pelo Espírito Santo. Então vamos lá. Primeiro, o nosso espírito. Bom, o espírito, a Bíblia diz que ele é a alma, e é este quem vai averiguar e confirmar a verdade dessa graça. Vamos dar uma olhada nisso? Pedir para o André abrir em Provérbios 20, 27, vou pedir para a dona Berenice abrir em 1 João 3, 21. E já vou pedir para a Mariana abrir em 2 Coríntios 13, 5. E pode ler também quem ficou com 1 João 3, 21. Exatamente. Então, esses dois versos, eles vão dizer para nós a respeito de que nós temos que averiguar e confirmar a verdade dessa graça. O nosso coração precisa buscar isso, e ele diz que o nosso espírito é uma lâmpada que busca por isso, que ilumina essas coisas, para a gente buscar essa certeza. Então, o nosso espírito tem, sim, responsabilidade em buscar essa certeza, essa segurança. 2 Coríntios 13, 5. Juntando, então, ao nosso espírito que tem esse dever, a Bíblia nos manda fazer isso também. Averiguar, que nos examinemos a nós mesmos. Ou seja, é um dever nosso chegarmos a uma conclusão segura se a gente está corretamente diante de Deus. E o que o nosso espírito deve descobrir, então, para que a gente possa ser verdadeiramente assegurado? Agora eu vou colocar um tanto de tópico aqui para a gente saber de maneira mais prática como é que a gente tem certeza da nossa salvação.
Então vamos lá. Primeiro, você tem que perceber uma mudança de vida. A gente teve uma aula inteira, eu não lembro quando foi, mas uma aula inteira sobre novo nascimento e sobre ter sido feito nova criatura. Uma aula inteira sobre isso. E isso é algo que a gente tem que perceber em nós. A gente mudou quando a gente se tornou verdadeiramente cristão, quando a gente creu em Cristo, quando Cristo nos regenerou. A gente mudou, foi transformado. As minhas inclinações agora são outras. Eu tenho outros desejos agora, que a gente vai ver aqui, inclusive. Desejo de comunhão, desejo de estar com Deus, desejo pela palavra de Deus. Então, a gente tem que perceber em nós essa mudança de vida. Primeira coisa a respeito dessa segurança ser examinada em nós. Segundo, a gente tem que eliminar o senso de justiça próprio e trocar pelo senso de pecado. A tia Keila até comentou isso. Quando o Espírito habita em nós, a gente sabe que a gente é pecador. Então a gente tem que tirar esse senso de que eu posso fazer alguma coisa, mas é que eu não posso. Eu tenho que saber que eu sou pecador. Eu tenho que saber que eu preciso de alguém. Vamos ler o que a Bíblia fala a esse respeito? Parei no Rafa, né? 1 Timóteo 1,15. Eu vou seguir assim que eu acho que vai ficar mais fácil. E vou já distribuir uns outros textos aqui. André, lê Romanos 3, 24 e 25. Diácono Lucas, Romanos 8, 28. E tia Keila, Salmo 84, 2. Mas vamos lá, 1 Timóteo 1,15. Se o próprio Paulo fala isso, quem sou eu para não dizer o contrário? A gente tem que ter esse senso, que a gente precisa, não é por mim, porque se fosse por mim não daria, mas eu tenho que ter esse senso de pecado. Você tem que perceber isso em você, que você sabe que é pecador. Terceiro, Romanos 3, 24 e 25. Esse texto aí, então, vai lembrar para nós que a gente tem que ter total confiança na obra que Cristo faz por nós pecadores. Ele nos salva. Então, você tem que perceber isso em você também. Não é só perceber que você é pecador. Se parar por aí, você vai estar completamente abalado o resto da vida. No domingo passado, eu preguei a respeito de Lutero, em Romanos 1, 16, 17, né? E Lutero, ele tinha esse pensamento. Ele tinha um senso total de pecado. Só que ele não tinha senso de salvação. Ele lia a Bíblia e falava, eu estou perdido, como é que eu vou ser salvo? Então a gente não pode parar no senso de pecado. A gente tem que ir além e ter total confiança na obra de Cristo. 4, Romanos 8, 28. Então, perceber as evidências do amor de Deus que conduz à obediência. O que ele está dizendo naquele texto? Aqueles que amam a Deus são chamados para um propósito. Ou seja, a gente tem algo a fazer a partir do momento que a gente é salvo. Então, você tem que perceber em você também esse senso de obediência ao Senhor. 5. Perceber que antes não havia, mas agora há um desejo de comunhão com Deus. Salmo 84, 2. Vira e mexe a gente canta isso aqui na igreja, né? A gente canta o Salmo 84 direto. A minha alma suspira e desfalece pelo Senhor. É claro que está de uma forma poética aí, mas isso é uma certeza que a gente tem que ter. Você tem desejo pelo Senhor, de estar com Ele? Você ama ao Senhor de fato? Porque muitas vezes a gente diz
Tem gente que diz e é de boca para fora. Isso não se reflete na vida da pessoa, não mostra no coração dela. Entendeu? Não tem essa busca. Então isso tem que acontecer, você tem que examinar isso em você. Esse desejo pelo eterno. Isso é extremamente importante. 6. Interesse pelos meios de graça. Gente, eu acho que eu vou pular os textos aqui, e eu vou explicando aqui mais rapidamente, porque senão eu não vou conseguir terminar a aula. Então vamos lá. 6. Interesse pelos meios de graça. Quais são os meios de graça? Quem sabe esse termo, a definição desse termo, meios de graça, né? O que representa isso? Alguns são principais. Meio de graça significa uma forma de eu alcançar graça. Tá? É um meio, algo que me leva à graça. Quais são os que Deus nos deu mais óbvios? Oração. Oração é um óbvio. O que mais? Leitura da palavra de Deus. O que mais? Sacramentos, né, de uma forma geral. Ótimo, esses são os principais. A gente pode incluir aí comunhão na igreja com os irmãos, no corpo de Cristo. Então, você tem que ter interesse por essas coisas. Se você quer ter segurança da salvação, se você quer saber, na verdade, se você tem a sua salvação, uma das coisas que você tem que averiguar é: eu tenho desejo por isso? De ler a palavra de Deus, de falar com o meu Deus, de participar aqui dos sacramentos, né, que são as formas visíveis com as quais Deus nos insere no seu corpo e nos faz participar do seu corpo. E por fim, a comunhão também. Você tem que ter desejo de estar na casa de Deus. Isso é extremamente importante. Presbítero Rafael. Exatamente. Sim. Uhum. Exatamente. Inclusive a pessoa essa última que você exemplificou aí, ela vem por mera religiosidade, mas provavelmente os outros, oração e leitura bíblica, devem estar bastante perdidos, né? Então é importante a gente ter interesse pelos meios de graça. Inclusive, uma coisa interessante sobre leitura bíblica, tem muita gente que, hoje em dia a gente vive num tempo corrido, né? E aí a gente tem aquele negócio de leitura bíblica em um ano. Às vezes isso é mais problemático que benéfico, tá? Porque leitura bíblica em um ano, a gente tem que ler 3, 4 capítulos por dia. Então, às vezes, você gasta 1 hora do seu tempo na leitura bíblica. E tem gente que é muito corrido fazer isso, não tem essa hora e tudo mais. Por que a gente não pica esses momentos de leitura bíblica para que a gente exerça mais esse meio de graça, sabe? Lê 15 minutos, lê 10 minutos ali no seu tempo, dê um tempinho que você almoçou no trabalho e terminou mais cedo,
vou pegar minha Bíblia e vou dar uma lida, uma meditada. Gente, ler a Bíblia é constância, não é grande volume, tá? É constância, é isso que faz diferença na nossa vida. Você está com a palavra de Deus o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Isso é extremamente importante. Sétimo, busca pela santidade. A gente já até falou sobre isso antes, né? A gente tem que buscar crescer na nossa vida cristã. Perceber que as coisas do mundo já não são tão atraentes. Opa, não é só ser santidade em direção a Deus, mas é sair também do mundo, sabe? São duas coisas. Lembra que é ser santo? Ser santo é ser separado para Deus. Então, à medida que eu sou separado para Deus, eu estou me distanciando do mundo, certo? Então, você tem que perceber isso na sua vida. Eu estou me aproximando mais de Deus? Opa, então eu posso estar seguro da minha salvação. 9. Ter consciência do consolo de Deus, de que depende só dele e nada mais. Se você colocar algum pedacinho seu aí na salvação, você vai se abalar completamente. Por quê? Porque a gente falha mesmo. A gente falha, não tem um que é perfeito, só Deus. Só Jesus foi perfeito. Então, tenha consolo de que a obra foi dele mesmo, ele fez tudo. E 10º e último, para você refletir e averiguar na sua vida, perceber o crescimento e o desejo por uma esperança pela glória eterna. Sabe, você tem desejo de sair desse mundo e estar eternamente com Deus? Isso tem que crescer em nós também. Não é só um desejo de estar próximo de Deus, mas, opa, eu estou próximo de Deus, mas minha vida está tão boa que eu não quero sair mais daqui não. Não, gente, o melhor vai ser quando a gente estiver eternamente com Deus, que não vai ter nenhum dos problemas e sofrimentos desse mundo. Tenha cada vez mais esse desejo também, averigue isso aí na sua vida. Então, 10 tópicos aí para você refletir e averiguar na sua vida, para você perceber se você está próximo, está seguro, na verdade, da sua salvação. Alguma dúvida aí? Não? Então, só para resumir aqui, para que você se assegure da sua salvação, procure essas coisas em você, investigue seus interesses, perceba as mudanças que sua vida espiritual gerou na sua vida de uma maneira geral. Nos seus hábitos, por exemplo, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. E caso você conclua a ver tais indícios, então você pode se alegrar nessa maravilhosa graça da segurança da salvação. E como é que agora o seu Espírito, que eu usei o termo aí do próprio versículo, né? Porque fala que é o Espírito Santo, o seu Espírito, o Espírito de Deus, ele comunga aí com o nosso para que a gente tenha essa certeza. Como é que então o Espírito Santo faz? Se o Espírito Santo testifica se o nosso Espírito testifica com o Espírito Santo, então a gente deve investigar também a forma de atuação do Espírito Santo. E essa é a parte que eu achei mais complexa da aula, especialmente o segundo tópico, que vão ser duas formas principais do Espírito Santo atuar. A primeira é uma maneira ordinária, e como eu disse, comum, tá? Entenda ordinária por comum, que acontece com todo crente em Jesus. O Espírito Santo, ele habita em todo crente em Jesus, e ele vai fazer diversas coisas para que você cresça e tenha essa segurança da salvação. A Bíblia nos diz isso de diversas formas, e a gente vai olhar elas. Mas tem uma segunda forma de atuação do Espírito Santo, que é uma maneira extraordinária ou especial, da qual os crentes não esperam, mas podem ter o privilégio de experimentar. Então, quando a gente chegar nessa parte, eu vou mostrar algumas dessas questões mais complexas, mas é bom para a gente refletir a esse respeito. Mas vamos lá, em ordem. O testemunho ordinário, então vamos lá, a testificação mais comum do Espírito Santo. Só umas preliminares aqui. Não significa que o Espírito fale literalmente, tá? Espírito é Espírito, mas significa uma percepção da atuação da presença dele em nós, tá? Tem tudo a ver com fé. A gente vive por fé, não por vista, beleza? Isso tem que estar completa noção aí para entender a função do Espírito Santo. E eu vou destacar então as maneiras mais gerais, comuns, às quais o Espírito comunica essa segurança conosco. Beleza. Já foi ali?
Iluminação no contato com a palavra de Deus. Como é que faz para você entender a palavra de Deus? O nosso espírito, a gente viu que, em primeiro lugar, a gente tem que ler, né? Se você não lê, não adianta. Então, você faz a sua parte, você lê. O Espírito Santo tem a parte dele. Ele vai te ajudar a entender. Ele vai te ajudar a compreender. Isso é parte de Deus, não é nossa. É claro que quanto mais eu leio e eu estudo e mais sábio eu me torno, mais fácil me torna o entendimento da palavra de Deus. Mais entendimento eu vou ter, por exemplo, da forma como está escrito, se é um verbo, se é não sei o que ele diz e tal. Beleza, a gente tem que adquirir esses conhecimentos também, por isso que no seminário as pessoas estudam grego e hebraico para ler na língua original e tudo mais, mas a compreensão de fato do Evangelho vem da iluminação do Espírito Santo conosco. Essa é parte de Deus para nós. Inclusive, por que muitas pessoas que leem a palavra de Deus não são transformadas? Por quê? Porque o Espírito Santo precisa atuar nelas. Se o Espírito Santo não agir, não adianta, a pessoa não vai ver o Evangelho que a gente vê lá. Então, tem a função do Espírito Santo. Vai lá. Sim. Exatamente. Exatamente. É o Espírito que faz a transformação, ele que ilumina. Segundo, ele dá um testemunho especial de Cristo a nós. Vamos ler o texto? Tem umas coisas que é melhor a gente ler para entender, né? João 15, 26. Vou pedir para a Thalita abrir para a gente João 15, 26. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. É uma função do Espírito Santo dar testemunho de Cristo. Se você é um salvo em Cristo Jesus, se você crê em Cristo Jesus. E o Espírito Santo que te faz entender que é por causa de Cristo Jesus. E todo crente precisa ter isso. É ele, então, quem tem essa função de testemunhar a obra de Cristo, e é pela salvação em Cristo que nós conseguimos nos reconciliar com Deus. Terceiro, essa parte aí é interessante. Toca nossos sentimentos e emoções. Essa parte é um pouco até dúbia, né? Muitas vezes quando a gente toca uma música bonita aqui na igreja, ou então você escuta uma pregação mais poética, ou algo assim que toca a sua emoção, pode ser só emoção, tá? Mas muitas vezes também pode ser o Espírito Santo tocando sentimentos e emoções e te transformando, te fazendo deixar a angústia de lado e te dando uma felicidade diferenciada. Sabe, o Espírito Santo que faz isso em nós. Não é um poder que o pastor tem ao pregar, não é um poder que a música, que o violão ou qualquer instrumento vai trazer. Não, é o Espírito Santo que dá para nós essa alegria ou esse senso de tristeza pelo meu pecado. É função do Espírito Santo fazer isso. Quarto, o Espírito Santo ele também atua na experiência com Deus, que dá a percepção de que não há nada melhor do que estar com Ele. Eu vou ler esse salmo aqui porque ele é importante. Salmo 63, 3. Olha o que diz o salmista. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Você tem esse senso de percepção de que é muito melhor estar com Deus? Qualquer coisa dessa vida. Não tem nada nessa vida que se compare a ter um relacionamento completo com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. E é o Espírito quem testifica isso a nós.
5. Percepção de que Ele habita em nós. Isso a gente já falou de várias formas aqui, mas Ele nos dá esse senso de que, opa, eu estou contigo, pode seguir em frente. Então é Ele quem testifica isso a nós. 6. Percepção do progresso da santificação. A gente busca a santificação e Ele nos faz perceber que a gente está conseguindo chegar lá, que a gente está conseguindo avançar. 7. O Espírito Santo ele nos capacita a desfrutar da comunhão com Deus. Gente, eu amo esse salmo aqui, eu vou ler também. Salmo 16, 11. O versículo diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. É o Espírito Santo que nos faz desfrutar desse caminhar com Deus. Desfrutar dessa comunhão com Deus. Sabe, estar com Deus não é uma coisa simplificada assim. Olha o que o salmista diz. Delícias perpetuamente, plenitude de alegria. Não é uma alegriazinha qualquer. Mas não é dar gargalhada, não é isso. É uma coisa plena, sabe? É uma coisa que te transforma, que te deixa diferente. O Espírito Santo comunica isso a nós, quando a gente está em comunhão com Deus. 8. Nos concede paz com Deus, isso é um dos frutos do Espírito, inclusive, é o texto que está aí. Então, a gente tem paz com Deus. Quando Adão caiu, lá no início, o pecado fez com que a gente se distanciasse de Deus, quebrasse o nosso relacionamento com Deus. Mas o Espírito Santo, quando nós somos salvos, então, ele começa a nos mostrar cada vez mais que a gente está unido a Deus. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos reconciliados com Deus. 9. Traz à mente lembranças que edificam. Esse texto aí de 1 Samuel é uma vez que Davi tem que fazer uma coisa difícil, e Davi vira e fala, tá bom, uma vez eu já derrotei esse, já derrotei aquele, eu estou lembrando daquilo que Deus já me abençoou, então vai dar certo. Então, o Espírito Santo nos ajuda nesses momentos, sabe? Pô, tá difícil fazer alguma coisa? Nossa, mas Deus já me abençoou em tantas outras, vamos mais essa então? Então o Espírito Santo nos ajuda com isso. E 10, nos faz ansiar pelo céu. O Espírito Santo também comunica isso a nós. Vamos lá, eu tenho 5 minutos aí para a parte que eu achei um pouco mais complexa. A testificação extraordinária do Espírito Santo. A gente viu até agora a forma comum pela qual o Espírito Santo comunica a nós a certeza de salvação. Como é que é a forma incomum? O que é essa testificação? Presta atenção. Às vezes, Deus nos abençoa, nos traz uma segurança ou uma confiança de uma forma diferenciada, poderosa, mas eventual e incomum. E eu confesso que é algo bastante profundo isso aqui que está sendo dito. Por quê? Porque pode ser estranho para a maioria das pessoas o que eu vou dizer, porque nunca pode ter acontecido na sua vida, mas para outros vão testificar isso na própria vida, alguns desses tópicos que eu vou dizer. Só para a gente ter uma ideia do que é essa testificação extraordinária. Eu vou usar uma outra palavra aqui, é formas milagrosas de Deus agir na sua vida, tá? Formas milagrosas de Deus agir na sua vida. É isso que o autor coloca, que é o testemunho extraordinário do Espírito Santo. Então, primeiro, algumas preliminares aqui sobre isso. É algo repentino e inesperado, você não pede, você não sabe quando isso vai acontecer, é Deus quem manda, tá? É repentino. Segundo, é incomum, Deus ele comunica isso de forma incomum, é raro acontecer. Terceiro, assim como ele confirma, ele também faz isso de forma extraordinária. Aqui não só significa dizer que eu tenho certeza da salvação, mas é como se você sentisse isso na mão, sabe? Essa certeza de alguma forma. Por isso que eu estou dizendo que é algo milagroso e poderoso. 4.
O agir do Espírito é imprevisível. A gente não sabe discernir a forma como ele age dessa forma. Quinto, é algo privado, sabe? Não é com todo mundo e provavelmente é algo que vai ser você e Deus ali, que ele vai agir de forma extraordinária com você. E 6, é uma testificação mais poderosa que a ordinária. E a gente vai ver que tem tudo a ver com a ordinária, são praticamente os mesmos pontos, só que de uma forma mais poderosa. Então vamos lá, alguns tópicos para a gente tentar entender isso. Como é que funciona, como é que a gente experimenta essa testificação? Primeiro, a Bíblia nos traz evidências de vindas extraordinárias do Espírito Santo. E eu preciso ler esse texto aqui porque ele é um exemplo disso. Atos 4:31. Olha o que a palavra de Deus diz. A igreja estava em oração no contexto aqui, e lá no final, olha o que acontece. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Isso aqui é comum? Não, não é comum. Isso aqui aconteceu. E às vezes, raro, mas pode acontecer, o Espírito ele age de uma forma mais visível, mais palpável. Então, é possível o Espírito fazer a sua presença ser sentida de maneira excepcional, como nesse contexto que a gente viu. Quando isso acontece, ele pode acontecer com uma iluminação notável da palavra de Deus. Sabe, tem o objetivo aqui de estabelecer e confirmar a realidade da nossa condição pela graça, e ele vai nos conceder um tal conhecimento que é sobrenatural. Não é algo que, assim, é comum, é algo que vem de Deus mesmo, e que nos traz uma plena segurança e forte convicção. Por isso que eu digo que é algo milagroso aqui, sabe? É algo que vem e do nada você está lá em contato com a palavra de Deus e aquilo te atinge. Isso vai fazer mais sentido agora com esse terceiro tópico. É um testemunho específico e direto da palavra de Deus. Talvez algumas pessoas já tenham passado por isso. Há momentos na sua vida, quando você está passando por alguma coisa, que Deus simplesmente coloca um versículo na sua cabeça e você se lembra do que a palavra de Deus fala e aquilo te dá ânimo, e aquilo te dá força, e aquilo é poderoso para você seguir. Isso é uma atuação extraordinária do Espírito Santo, de acordo com o que o autor coloca aqui. Por exemplo, Isaías 41, 10. Você está no meio de uma dificuldade, alguma coisa assim, aí você se lembra desse versículo que é conhecido. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse é só um exemplo, tá? De algo que vem na sua mente e o Espírito te atinge com isso e você então é meio que levado por ele a ter esse ânimo. É um testemunho que toca profundamente, então tem muito a ver com aquela forma de emoção que eu falei, mas ela é mais profunda do que isso. Vou passar rápido aqui os tópicos, porque o meu tempo já se foi. É um testemunho poderoso na oração, dando confiança inabalável. É um sinal inconfundível do favor divino. Esse ponto aqui eu preciso comentar um pouco. Às vezes a gente quer tomar alguma decisão e a gente espera, eu vou falar isso no sermão de hoje à noite, a gente espera que Deus ele nos dê uma confirmação, né? Mas não é assim que Deus age, ordinariamente, comumente. Ele quer que a gente exerça fé nele. Ele não mostra, não faz um trailer na nossa cabeça para que isso aconteça, não. Mas, de forma extraordinária, o Espírito Santo pode nos dar certo tipo de sinal. Isso pode acontecer. Esse é um exemplo que o autor está dando aqui. É um sinal inconfundível do favor divino, e isso faz crescer a segurança em Deus. Testifica uma obra de santificação maravilhosa realizada em nós, e esse é o último. Então, para concluir,
que certamente tem semelhanças entre o testemunho ordinário e o extraordinário do Espírito Santo. A diferença será que é só o grau? Aí o autor vai dizer assim: a testificação extraordinária, por certo, parece, em certo sentido, ser apenas um testemunho mais poderoso e impressionante para a alma. Mas, se dissermos isso, não teremos realmente dito tudo, porque essa testificação pertence ao âmbito das experiências incomuns, singulares e excepcionais. É assim como o reavivamento, um ministério único, surpreendente e marcante do Espírito Santo, trazendo a nós a segurança desconhecida até este momento na nossa adoção como filhos de Deus. Então, para resumir, testificação extraordinária do Espírito, você pode relacionar com um avivamento que acontece. Não é comum, mas inúmeras pessoas são transformadas nesse momento, quando acontece isso. Então, relacione com isso. O Espírito, ele testemunha ordinariamente, mas também extraordinariamente. As crianças já estão me mandando parar aqui, então eu vou parar. Vamos orar então para terminar? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por esse estudo, obrigado por essa aula. Obrigado a Deus porque o Senhor comunica a nós a certeza da Tua salvação pelo nosso Espírito em conjunto com o Teu Santo Espírito, ó Pai, e que isso se faça cada vez mais firme em nós. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.